Olá, querido aluno do quinto ano. Vamos a mais uma videoaula de matemática. Faremos hoje alguns exercícios de fixação sobre os conhecimentos adquiridos na unidade 12, nossos objetos de conhecimento, que tratam sobre as proporções e a geometria. Abra a sua apostila na página 274. Iniciaremos pelo exercício de número 10. Em que você deve desenhar na malha quadriculada uma redução de cada polígono a seguir. Lembre-se que sempre que nós formos reduzir ou ampliar alguma figura para torná-la semelhante, nós devemos então fazer com que todos os ângulos correspondentes possuam as mesmas medidas e a medida dos lados correspondentes sejam também proporcionais. Na página 275, exercício de número 11, você deve observar a imagem a seguir, em que o irmão de João tem a metade de sua idade, mas nem por isso ele tem a metade da sua altura. O João, ele tem 10 anos e ele mede 1,30 m. E o irmão de João tem 5 anos, metade de 10 anos, e possui 1 metro de altura. Então, a idade das crianças e suas alturas não são grandezas proporcionais. Por quê? Se João tem 10 anos e o irmão tem 5, para que elas fossem proporcionais, o irmão de João deveria ter exatamente a metade da medida da altura do irmão João. Então, você vai escrever S para sim ou N para não, após decidir se as grandezas em cada caso são proporcionais ou não. A idade de uma árvore e sua altura. Será que a idade de uma árvore e a altura da árvore são sempre proporcionais? A quantidade de automóveis e a quantidade de rodas neles? A quantidade de laranjas e a quantidade de caroço que elas possuem? A quantidade de matérias de um caderno e o seu preço? São ou não são situações em que nós encontramos a proporcionalidade? Para o exercício de número 12 da página 276, você deve observar a figura na malha pontilhada e depois desenhar sua ampliação na malha pontilhada ao lado. Lembre-se que os ângulos correspondentes eles devem possuir as mesmas medidas e a medida dos lados também devem ser proporcionais. Temos aqui um desafio. Um triângulo grande foi dividido em triângulos equiláteros menores, como na figura. Então, nós temos um triângulo grande, em que ele foi dividido em triângulos menores. Temos aqui um triângulo cinza. O lado do triângulo cinza mede 1 metro. Qual é o perímetro do triângulo grande? Se nós já sabemos que o lado do triângulo cinza mede 1 metro, qual é o perímetro desse triângulo grande? Está aqui um desafio para que você pense sobre essa resposta. Vamos lá? Agora, dando continuidade aos nossos exercícios de fixação, abra a sua apostila na página 294. Carlos, Helena e Benício são amigos e estão prontos para ir à escola. A proporção entre a massa da mochila e a massa de cada criança é a mesma. Helena tem 60 quilos e sua mochila tem 3. Sabendo que a mochila de Carlos tem 2 quilos e a de Benício tem 2,5 kg, resolva os problemas a seguir. Para resolver os problemas da letra A, B, você deve, primeiramente, encontrar a relação entre a massa da mochila de Helena e a sua massa corporal. O que quer dizer, então, 60 quilos, que é o peso da Helena, e o peso da sua mochila, que é 3? Qual é, então, a relação entre a massa corporal e o peso da mochila? Podemos perceber que, se a mochila tem a massa de 3 quilos e a Helena tem a massa de 60 quilos, a massa corporal, então, da Helena é 20 vezes maior do que a massa da mochila. 3 vezes 20, 60, certo? Logo, então,
para que você possa descobrir a massa corporal do Carlos e a massa corporal do Benício, será então necessário multiplicar a massa da mochila de cada um por 20. Assim, você descobrirá quantos quilogramas tem Carlos e quantos quilogramas tem Benício. Na página 295, você tem 3 polígonos nas cores vermelho, azul e verde. Agora, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. O polígono vermelho é uma redução do polígono azul. Isso é verdadeiro ou falso? O polígono verde é uma ampliação do polígono azul. O polígono azul é uma ampliação do polígono vermelho. O polígono vermelho é uma redução do polígono verde. As medidas dos lados do polígono azul são 2 vezes maiores do que as medidas dos lados do polígono vermelho. Os polígonos verde e azul são semelhantes. E os polígonos vermelho e azul são semelhantes. Você deve prestar atenção em todas as afirmações, observar os polígonos vermelho, azul e verde para constatar se as afirmações são verdadeiras ou se são falsas. Na página 296, nós temos na malha quadriculada uma imagem. Você deve assinalar as alternativas que apresentam reduções dessas imagens. Veja que nós temos aqui algumas reduções dessa imagem. Embora tenhamos reduções que não são semelhantes a esta imagem. Você deve, então, observar quais alternativas que apresentam reduções dessa imagem e assinalá-las. Agora que você já realizou os exercícios da página 294 a 296, abra o seu material complementar na página 116. Iniciaremos pelo exercício de número 9. Um jardineiro precisa comprar 2 sacos de adubo para plantar 8 mudas. Se ele gasta 2 sacos de adubo para plantar 8 mudas, nós podemos perceber que 1 saco de adubo é o suficiente para ele plantar 4 mudas. Meio saco de adubo, 2 mudas. Estamos aqui pensando no conceito de proporção. Então agora pense. Quantos sacos de adubo o jardineiro precisa para plantar 2, 4, 12, 24 mudas ou 80 mudas? Lembre-se de que 2 sacos de adubo plantam 8 mudas. 1 saco de adubo plantam 4 mudas. Meio saco de adubo plantam 2 mudas. E resolva o exercício. Na página 117, no exercício de número 10, você deve marcar um X na opção que contém a redução correta da figura a seguir. Note que todas as vezes que nós formos reduzir ou ampliar figuras, os ângulos correspondentes eles devem ter a mesma medida e a medida dos lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, qual é a alternativa que apresenta a redução correta desta figura? Assinale com X. Na página 118, exercício número 11, você deve desenhar 2 retângulos. Considere que cada lado deste quadradinho da malha equivale a 1 centímetro. Você deve desenhar o retângulo 1 com 5 unidades de comprimento, 5 unidades de comprimento e 3 unidades de largura. Depois você deve desenhar o retângulo 2 com 10 unidades de comprimento e 5 unidades de largura. Após desenhar esses 2 retângulos, responda: eles são semelhantes? Explique. Para que esses 2 retângulos eles sejam semelhantes, a medida dos lados correspondentes devem ser proporcionais. Ou seja, você deve verificar se há proporcionalidade entre as medidas de comprimento e largura dos 2 retângulos. Um marceneiro precisa cortar madeira para obter 2 tábuas no formato retangular. Veja que a primeira tábua ela mede 19 centímetros e meio e 36 centímetros inteiros e 25 milímetros,
E a segunda tem medidas de 58,5 centímetros e 108 centímetros e 75 milímetros. Com base nessas informações, marque um X na afirmação correta. A primeira tábua é uma ampliação da segunda, a primeira tábua é uma redução da segunda, a segunda tábua é uma redução da primeira, ou as duas tábuas não são semelhantes. Observe as medidas da primeira tábua e as medidas da segunda tábua para assinalar a afirmação correta. Essa é a nossa videoaula de hoje. E caso você apresente alguma dificuldade na compreensão dos exercícios, pode procurar a sua professora. Nós, professoras, estamos à sua disposição. Um beijo!